A gente volta a Brasília porque o Tribunal Superior Eleitoral encerrou nesta quinta-feira as audiências públicas para receber sugestões para as eleições. De volta o repórter André Aneri, que tem informações. As plataformas digitais não querem ser responsabilizadas pelas notícias falsas, pelas fake news, não é isso, André? Pois é, Thiago, não querem não. Representantes das Big Techs Meta, que é responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, e do conglomerado Google, apresentaram diversas sugestões na tentativa de evitar que sejam responsabilizadas por conteúdos impulsionados e por postagens com desinformação sobre as eleições. Uma das sugestões envolve a proibição de impulsionamento de postagens 48 horas antes e até 24 horas depois da eleição. Os representantes da Meta defenderam que a responsabilidade por verificar o cumprimento desse prazo deve ser apenas do anunciante, seja ele um candidato, partido ou coligação. Já a defesa do Google apresentou uma sugestão para permitir o impulsionamento de anúncios com a palavra-chave com o nome de partido, candidato ou coligação. Essas demandas das Big Techs foram apresentadas durante o último dia da série de audiências públicas promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para coletar sugestões para o pleito deste ano em outubro para prefeitos e vereadores. A ministra Carmen Lúcia, ela que é relatora das resoluções das eleições de 2024, disse que a Corte vai avaliar todas as sugestões recebidas entre os dias 4 e 19 de janeiro por meio do formulário digital. Todas as contribuições serão objeto de análise por nós, serão objeto de cuidado por nós e serão aproveitadas todas aquelas que sejam coerentes com a Constituição brasileira, com a legislação de regência e com a jurisprudência que prevalece hoje nos tribunais. O total de propostas da sociedade encaminhadas ao TSE foi recorde. Ao todo, foram 945 contribuições da sociedade e dos partidos políticos. Nas audiências públicas que definiram as regras para as eleições de 2020, foram as últimas eleições presidenciais, 178 sugestões. Para o pleito de 2022, então o último agora, as audiências públicas sobre resoluções receberam 342 propostas, ou seja, um recorde, o triplo do último resultado, Thiago. É isso, continuaremos acompanhando toda essa discussão interminável, né? Essa discussão interminável aqui no país em relação às eleições. Até já, André. Bom, Dora Kramer, primeiro o lado político dessa história, né? Se as grandes empresas não querem assumir qualquer tipo de responsabilidade, poderemos ter mais interferências na eleição. Pois é, eu acho uma barbaridade, porque quando o ministro Alexandre de Moraes diz, o que acontece na vida real, acontece no digital. Nós, as empresas de comunicação tradicionais, digamos assim, temos responsabilidade. Inclusive, nós, jornalistas, nós, empresas, temos responsabilidade sobre aquilo que a gente publica, que a gente divulga. Por que as empresas de tecnologia, de comunicação digital também não vão ter? Realmente, essa posição delas é completamente indefensável e eu acho que o TSE não vai aceitar e depois que voltar do recesso também, isso já está sendo dito pelos presidentes da Câmara e do Senado, o Congresso vai ter que ter uma maneira, tudo bem, não dá muito tempo, mas vai ter que se pronunciar, botar algum limite, alguma regra nessa história. Pois é, Vilela, você conhece bem essa área do direito digital, tudo ainda é muito novo, né? E tem essa discussão sobre a inteligência artificial, o que isso pode interferir nas eleições. Do ponto de vista legal, o que pode ser feito? E surpreende o que as empresas estão falando, que não querem se responsabilizar? Olha, não me surpreende essa posição das empresas. Até porque é relativamente legítimo que as empresas não queiram responsabilidade, não queiram custos, enfim. Agora, cabe ao Tribunal Eleitoral ouvir todo mundo, como fez, né? Deu a possibilidade de todos os interessados se manifestarem.
Agora, eu vejo que não trouxe, eu acompanhei atentamente a audiência pública, não houve nenhum elemento capaz de convencer o tribunal com relação a essa mudança. As empresas, as Big Techs, acabaram se colocando sua posição, mas sem nenhuma justificativa concreta, plausível. Então eu vejo que a minuta vai ser aprovada com pequeníssimas alterações e eu vejo que essa minuta ela é muito positiva. Eu vejo que do ponto de vista eleitoral, essa minuta ela já basta. Não há a necessidade, claro, a questão legal ela é sempre valiosa para os diversos outros campos de atuação. Mas eu vejo que essa resolução do TSE, aliado à legislação que já existe, já dá uma bela segurança para todos nós durante o período eleitoral. Agora, Vilela, só mais uma questão. Quem que fiscaliza, como se fiscaliza tantos candidatos a prefeito, vereador no Brasil inteiro, nesse caso, na eleição desse ano? Olha, o direito eleitoral, a disputa eleitoral, ela tem uma característica diferente de todas as demais áreas do direito. O maior fiscal é o adversário. Cabe, portanto, ao adversário, identificando qualquer falha do seu oponente, fazer-se utilizar dos instrumentos de denúncia que a Justiça Eleitoral tem. Então, eu vejo que é natural, existe o poder de polícia da Justiça Eleitoral, de fiscalizar, de acompanhar, mas o maior fiscal, sem sombra de dúvida, é o adversário. E o eleitor, claro, o eleitor também tem os canais da Justiça Eleitoral para poder denunciar.